A defesa de Donald Trump no julgamento do segundo impeachment no Senado alegou nesta sexta-feira que o ex-presidente convocou seus seguidores para uma luta pacífica e não pode ser responsabilizado pelo ataque ao Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em 6 de janeiro. Como deputados do Partido Democrata fizeram ao acusar, os 3 defensores de Trump também usaram vídeo para descaracterizar a linguagem do ex-presidente como de incitação à insurreição, apresentar uma montagem com líderes democratas usando repetidas vezes a palavra luta em contextos completamente diferentes. Trump sempre incitou seus seguidores a agredir possíveis adversários infiltrados em seus comícios, aplaudiu quando jornalistas foram agredidos, além de cortejar o apoio político de milícias e grupos armados de extrema-direita. Uma coisa é lutar pacificamente para chegar ao poder, vencer a eleição, e chegar ao poder, outra completamente diferente é mobilizar seguidores fanáticos para mudar o resultado de uma eleição perdida. Nesta sexta-feira foi revelada uma conversa telefônica do líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, e Trump durante o ataque ao Congresso, quando McCarthy pediu ajuda do presidente para controlar os criminosos que atacavam o Capitólio. Trump respondeu: "Talvez eles estejam mais preocupados do que você com o resultado da eleição." Aos gritos, o deputado soltou um palavrão. Trump levou mais de 1h30 depois do telefonema para pedir a seus seguidores que fossem para casa. Mesmo assim, acuado pela malta que ameaçava invadir seu gabinete, McCarthy foi visitar Trump na Flórida e votou contra o impeachment na Câmara. Trump nada fez para proteger o vice-presidente Mike Pence, que se negou a não certificar a vitória de Joe Biden no colégio eleitoral. A malta que invadiu o Congresso, instigada por Trump, queria enforcar o vice-presidente. Chegou a armar uma forca diante do Capitólio. A defesa tentou apresentar Trump como um pacifista e o impeachment como uma vingança política para tornar o ex-presidente inelegível e uma caça às bruxas. O argumento inicial da inconstitucionalidade do julgamento, porque Trump não é mais presidente, não se sustenta. O presidente é responsável por atos cometidos durante todo o mandato e seus crimes não devem ficar impunes, podem ser punidos depois do fim do mandato. O segundo argumento é que o discurso de Trump em 6 de janeiro estava protegido pela ampla liberdade de expressão garantida pela emenda número 1 à Constituição dos Estados Unidos. Os advogados chegaram a mostrar imagens dos democratas defendendo o movimento antirracista Vidas Negras Importam, como se aprovassem os saques e as depredações cometidas por arruaceiros. O argumento é que se os políticos forem punidos por suas ideias, nenhum estaria a salvo das vinganças partidárias. Como disse em editorial o jornal The Washington Post, Trump não é um cidadão comum fazendo declarações exaltadas num bar. É um presidente, jurou proteger e defender a Constituição e violou este juramento ao rejeitar o resultado da eleição, a grande mentira que está na origem da revolta de seus aliados, e quando pressionou funcionários eleitorais a mudar o resultado, e também quando incitou a rebelião armada. Os advogados não têm explicação nem defesa porque não existe, conclui o Washington Post. Não há justificativa também para a inação do presidente enquanto uma multidão enfurecida atacava um dos poderes da República. A tentativa de golpe de Trump, inédita na história dos Estados Unidos, acaba com o mito do excepcionalismo da democracia americana. No mundo inteiro, o discurso moralista do país em defesa da democracia e dos direitos humanos foi desmoralizado mais uma vez. Já havia sido em guerras como na invasão do Iraque, mas desta vez a democracia foi atacada e ultrajada dentro do território dos Estados Unidos. Um mau exemplo está dado em 1º de fevereiro. Os militares que desgovernam Myanmar, a antiga Birmânia, desde 1962, deram mais um golpe de Estado e derrubaram o governo civil de uma transição para a democracia. A alegação foi de uma fraude eleitoral maciça nas eleições do ano passado, vencidas pela Liga Nacional pela Democracia, o maior partido político do país. O povo está nas ruas há dias, a repressão aumenta e há um sério risco de ações violentas do regime militar.
A expectativa do impeachment, no final, é que Trump seja absolvido, porque são necessários 17 votos de republicanos para condená-lo. Na pandemia do coronavírus, um estudo feito no Brasil indica que pacientes com histórico de câncer têm taxa de mortalidade de 16,7%, 6 vezes maior do que o índice global, que está em 2,4%. Isso deveria aumentar a prioridade de vacinar quem teve ou tem câncer. O Brasil registrou mais 1.204 mortes e mais de 49 mil casos novos nesta sexta-feira. O total de casos confirmados passa de 8.763.000, com 237.601 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 1.068, está acima de 1.000 há 23 dias. A variante do vírus detectada no Amazonas já chegou a 10 outros estados. O total de casos no mundo passa de 108 milhões, com mais de 3.380.000 mortes. Com mais 3.878 mortes em 24 horas, os Estados Unidos se aproximam de 27 milhões e meio de casos e somam mais de 480.748 mortes. Cerca de 176 milhões e meio de doses de vacina foram aplicadas até agora no mundo, sendo 4.955.000 no Brasil. Dos 523 mil israelenses que tomaram as 2 doses, só 4 tiveram reações graves, nenhum morreu. A Organização Mundial da Saúde adverte que faltam 27 bilhões de dólares, cerca de 145 bilhões de reais, para a aliança COVAX, que vai distribuir vacinas para os países mais pobres. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.